da Icrotech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu estarei com vocês nessa temporada 2022. E para estrear essa temporada, nós não poderíamos deixar de trazer um assunto de suma importância, que é mulheres na tecnologia. Ou, como carinhosamente escolhemos o título desse episódio, que é Tecnologia é coisa de mulher sim, e você vai entender agora o porquê. Nós não podemos deixar de negar que existe sim um paradigma que a área de tecnologia ela é composta majoritariamente por homens. E estatisticamente, as mulheres representam apenas 20% na área de tecnologia. Mas felizmente esse cenário ele tem mudado ao longo dos anos, né? Seja através de iniciativas que procuram patrocinar a formação de mulheres na tecnologia, como o Tech Woman, Woman Can Code, ou também pelo maior acesso à informação. E nós temos hoje em dia muitas mulheres que elas são porta-vozes e influencers, né, nas redes sociais e produzem conteúdo de qualidade, mostram um pouco do seu dia a dia, e isso acaba influenciando, né, as mulheres a seguir por esse caminho e ver a área de tecnologia como uma carreira. E tem um dado também muito bacana da plataforma GUP, né, que em 2020 houve um aumento de 193% na contratação de mulheres na área de tecnologia. Para você, nosso ouvinte, que não conhece muito a história da computação, na década de 60, 70, nós tivemos muitas mulheres que foram percursoras nesse caminho, né, da área de tecnologia, como a Margaret Hamilton, que ela era diretora da divisão de software do MIT, e foi graças a ela que nós tivemos uma missão tripulada na Lua, e foi graças a ela também que a nave ela pôde pousar na Lua, né? Nós temos também a Grace Hopper, que ela criou a linguagem COBOL, que é a primeira linguagem complexa de computador, que é utilizada até hoje por empresas em todo o mundo. E muito antes disso, antes de sequer existir o computador, nós tivemos a Ada Lovelace, que em 1842 ela criou o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina analítica, né? E por esse trabalho ela é conhecida como a primeira programadora da história. Mas aí você deve estar se perguntando, o que aconteceu? Se nós temos tantas mulheres importantes na história, o que será que aconteceu ali nesse meio tempo para hoje nós temos esse déficit na área de tecnologia? Bom, lá na década de 80, 90, quando começaram a surgir os primeiros computadores pessoais, a publicidade ela passou a promover o computador como um brinquedo de menino. E isso influenciou muito, né? E hoje nós temos aí esse déficit, enfim. Bom, mas aqui na Icrotech eu tenho o orgulho de dizer que as mulheres na tecnologia elas já fazem parte da nossa cultura. Inclusive, no cargo mais alto da área de tecnologia pertence a Pri Rosa, que ela é nossa diretora de TI. Nós trouxemos hoje ela nesse episódio para contar um pouquinho aí para vocês das inspirações dela, da carreira dela. Mas nós também trouxemos outras mulheres incríveis de diferentes áreas para tirar um pouquinho a visão que a tecnologia é apenas matemática ou programação. Então nós temos hoje aqui, além da Pri, a Polly Maita, né, ou Paula Maita, que é a nossa account executive, a gente chama ela de Polly aqui internamente, né, que é da área de vendas. Nós temos a Amanda Coelho, que é analista de negócios, a Iris Nunes, que é gerente de projetos, e a Stephanie Teixeiras, que é analista de sistemas, e hoje ela está passando por um treinamento aí para assumir o cargo de gerente de projetos. Bom, chega de enrolação, chega de dados, chega de estatísticas e vamos ao que realmente interessa. Eu vou pedir aqui para vocês me contarem um pouquinho como que surgiu essa vontade de ter carreira na área de tecnologia, quais foram as suas inspirações. Então, Polly, conta para mim, como que foi essa escolha aí na área de tecnologia? Você que inclusive não trabalha numa área de programação, né, não é uma área o pessoal só pensa, né, que a área de tecnologia só envolve programação, enfim. Conta um pouquinho aí pra gente, conta um pouquinho do seu dia a dia, o que você faz e a inspiração aí que você teve para seguir nessa área.
Tá. Legal, vamos lá. Eu, na verdade, escolhi a área de tecnologia de forma bem racional, né? A gente tem que escolher a área que a gente vai trabalhar muito, muito cedo, muito jovem, mas meus pais sempre me indicaram uma linha em que eu pudesse ser bastante independente. Então, eu fiz uma pesquisa sobre tudo, né? E tudo que estava na tendência, todas as áreas que estavam bombando na época, e eu vi que a área de tecnologia era uma das áreas que tinha mais promissoras, né? Isso há alguns anos atrás, não preciso abrir aqui os detalhes de quantos. Mas para mim foi bem racional. Então, eu fui muito focada em uma área que pudesse me trazer estabilidade e já sabendo que eu poderia trabalhar, que ela já tinha diversas formas de trabalhar, e não necessariamente só codificando. Fiz minha pesquisa antes, olhei para ver quais eram as frentes de trabalho na época, e já soube logo de cara, quando eu entrei na faculdade, para que linha que eu queria seguir, né? Então, eu comecei na área de tecnologia, trabalhando como analista de sistemas, mas já numa linha de frente que trabalha com o cliente, que é o que a gente chama hoje de analista de negócios. A Amanda depois vai comentar um pouquinho, né? Que é o que ela faz hoje. Eu comecei nessa linha, e eu fui migrando para pré-vendas e vendas de forma mais automática, acho que pela facilidade de comunicação. E eu me considero uma pessoa que eu poderia ter estudado humanas, sim, e acho que quem gosta de humanas também consegue se encaixar em tecnologia. Porque tem muito, a gente não tem noção lá fora, né, das possibilidades, das inúmeras possibilidades de funções que a gente tem dentro da área de tecnologia. Então, foi uma escolha que eu não me arrependo, e eu sei que se eu amanhã não quiser mais trabalhar especificamente nessa linha que eu trabalho de frente com o cliente, mais numa linha menos técnica, né, mais na linha de relacionamento, de vendas, eu sei que eu consigo me encaixar em diversas outras áreas que eu queira. Então, ela é bastante flexível nesse sentido, né? Então, essa é a minha história aí de forma geral. Bacana. E aproveitando aí que você comentou sobre analista de negócios, vou chamar então a Amanda para contar um pouquinho para gente, né? Bom, vamos lá. A minha história não foi assim tão racional igual a da Polly. Dei algumas voltas antes de chegar na tecnologia. Eu fiz, antes de ir para a área de tecnologia, eu fiz faculdade de administração, cheguei a concluir, mas eu sentia falta, assim, de um algo mais. E aí eu pensei, né, que a tecnologia poderia trazer esse diferencial também ali para minha carreira. E eu sou de uma cidade que tem uma faculdade de tecnologia, assim, bem reconhecida, de engenharia de telecomunicações. Então, eu fui fazer esse curso, também por ver várias pessoas que eu conhecia, amigos ou parentes mesmo que tinham estudado nessa faculdade, mas eu entrei já com um pensamento de que eu não queria ir para a área técnica. Então, assim, diferente de muitas pessoas que estavam lá, meus colegas, eu já entrei com essa visão de que eu queria ir para uma área mais de negócio, gestão, e não tanto essa área técnica. E aí, tanto quando eu vim para Ícaro, eu entrei como estagiária de pré-vendas, né? E depois migrei para a parte de projetos para trabalhar ali mais próximo do cliente mesmo. E que, igual a Polly disse, também acredito que tem aí, né, muita oportunidade para a gente de várias áreas. Eu vim de humanas, no caso, né? E depois fiz uma faculdade mais técnica, mas também estou numa atuação que fica meio que no meio termo ali entre estar, né, entendendo a parte mais técnica do negócio e também a parte do negócio do cliente, né? E aí consigo fazer esse link entre os dois lados. Muito legal. Tá vendo, gente? Não é só programação, hein? Stephanie, conta um pouquinho pra gente aí o que você faz, enfim, suas inspirações. Bom, vamos lá. Eu, aos 14 anos, sem saber de muita coisa ainda da vida, né? Eu passei o vestibulinho para iniciar em estudo integral, com meio período dedicado ao técnico em informática. E no final do último ano, a Ícaro realizou uma feira e aplicou uma prova aos alunos, né? E após passar por essa prova e participar de todo o processo seletivo e ser aprovada nele, eu comecei a minha carreira em TI na Ícaro. Foi em 2014, eu tinha 17 anos. E eu sempre fui apaixonada em tecnologia. Meu pai, ele trabalhou a vida toda com TI, e acredito que parte dessa paixão venha dele, tá? Mas de início eu não tinha ideia do quão amplo era o mercado de TI, para qual caminho eu iria traçar a minha carreira, né? Tanto que, assim que eu iniciei na Ícaro, eu também comecei uma faculdade, fiz faculdade de engenharia civil, inclusive eu
concluí essa faculdade de engenharia civil. Mas depois, nesse meio tempo que eu estava atuando na Ícaro, eu atuei com gestão de ativos, de incidentes, mudanças, trabalhei com BI, com automação, orquestração, muitas coisas, projetos de consultoria, e eu tive o privilégio de conhecer pessoas que foram muito importantes para mim, para o meu aprendizado, para o meu crescimento profissional, e também para que eu me encontrasse em TI, que era algo que quando eu iniciei eu ainda não tinha me encontrado, eu ainda não conhecia essa área, o quão ampla é essa área, né? E foi aí que eu me encontrei em TI. E depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um MBA em gestão. Atualmente eu sou analista de sistemas, mas, como a Jéssica mencionou, eu estou em treinamento, né, para gerente de projetos. E hoje eu sinto que eu estou exatamente onde eu queria estar. Nunca parando de aprender, tendo sempre novos desafios que me motivam a cada dia ser melhor, né? E podendo lidar com novas tecnologias, com processos, metodologias, e principalmente também lidar com pessoas que para mim, e acho que acredito que para todas nós, são a essência, né, de qualquer negócio, que fazem o negócio acontecer, né? E é isso, um pouquinho da minha trajetória aí no mundo de TI, desde bem novinha até agora. Muito bacana. Pri, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Minha história também começou mais novinha, assim, tipo a Stephanie estava contando. Mas antes disso, até, acho que desde a infância, né? Eu já tive contato com computação desde criança. Na época, meu pai trabalhava com TI e a gente tinha um computador em casa a gente está falando de um tempinho mais atrás, né? Não era algo tão comum. Então, eu já tive contato com essa parte de comunicação desde pequena, de jogar no computador e coisas assim. Nessa época, né, de colegial, né, o ensino médio, eu tinha um primo que tinha feito colégio técnico, falava super bem, e falei assim, deixa eu ver como que é. Né, então, eu fui atrás, na época do Cutuca, ver o que tinha de opção e optei por processamento de dados, que era algo na linha do que meu pai já tinha trabalhado, já tinha um pouco de contato, e eu achava interessante. Então, eu comecei também, né, mais cedo, né, nessa época de 14, 15 anos, dentro dessa parte de tecnologia já com programação. Então, eu já entrei mais na linha técnica, difere um pouquinho, né, no caso da Poli e da Amanda, que vieram de outras áreas. E, assim, o colégio técnico, para mim, eu me achei. Eu gostava muito de exatas, eu me dei bem com essa parte de programação, de algoritmos, foi algo que eu achava muito interessante, era um desafio, né? Cada matéria, cada prova, cada disciplina era um desafio para resolver, e é algo que eu sempre achei muito interessante. Na época de escolher a faculdade, foi meio natural, né? Então, eu já trabalhava, já estava fazendo estágio, era algo que eu gostava. Na linha do que a Poli trouxe também, era algo que já te trazia uma estabilidade, uma segurança de você conseguir fazer um estágio remunerado, conseguir ter uma carreira logo na sequência. Então, desde essa época, já era algo promissor. Então, foi um pouco do que me levou, né? Das decisões que me levaram a seguir essa carreira. Eu entrei na Ícaro já faz pouco mais de 20 anos, fazendo um estágio em desenvolvimento de software, né? Então, eu entrei realmente nessa parte técnica de programação e fui evoluindo, né? Então, dentro do crescimento ali, eu comecei a gerenciar projetos, né? Entrei na parte de gestão de projetos, evoluí para a parte de PMOs, onde a gente conta, né, com a equipe de GPs para gerenciar mais de um projeto, passei para o gerente de área e agora estou com a diretoria de engenharia, que é responsável pela entrega, né, onde a gente faz toda a parte de entrega do que a equipe ali de vendas, né, que é onde a Poli está, define a solução e a gente faz o delivery aqui em engenharia. Muito legal. Nós temos a Iris que é a nossa GP aqui. Olá, então, eu ouvi um pouco aí da história das meninas, né? Eu acho que a minha história difere um pouquinho de todas elas, né? Como toda adolescente, aí terminando colegial na época, né? Tava 100% em dúvida, eu não sabia o que eu ia fazer, tava tendenciosa a seguir aí, fazer uma faculdade de administração de empresas, mas como boa aquariana que sou, falei, vou seguir o fluxo? Não vou. Eu já tinha lido alguma coisa a respeito de faculdades na área da tecnologia, bateu uma insegurança com relação a essa parte justamente de programação, mas eu resolvi encarar, né? Não tinha
conhecimento nenhum, eu caí de paraquedas mesmo, o que eu conhecia de informática era de usuário final, começando ali a navegar na internet, chats da época, não tinha noção nenhuma do que era uma faculdade de tecnologia, né? E assim, eu acho que a minha família contribuiu porque no sentido assim de me deixar livre para escolher, né? Eles estavam comigo, mas assim eu não tive influência, por exemplo, da Stephanie, da Pri, que os pais já trabalhavam com isso, então eu já tinha um pouquinho mais de contato. Então não tive isso, foi meio um tiro no escuro assim, e eu me apaixonei desde o primeiro momento que eu entrei. Claro que tinha um pouco mais de dificuldade nessa parte mais de algoritmos, de programação, mas desde o início aí da faculdade já me despertou essa parte mais de governança, de traduzir o que o usuário queria numa linguagem mais técnica, de organizar a equipe para ter uma entrega dentro ali do prazo, do escopo, né, mais da função que eu ocupo hoje, né? Então, desde o início aí da faculdade, eu sempre tive mais esse perfil, né, de organizar o pessoal, tinha muito trabalho em grupo, então eu organizava, distribuía as tarefas e fazia as coisas acontecerem, né? Então, foi um processo natural, passei por áreas mais técnicas, né? Não fui programadora, mas fui analista, né? Analista e suporte de uma aplicação, foram as funções mais técnicas que eu executei aí na carreira, e foram uns 5, 6 anos, e desde então eu comecei aí nessa área mais de governança, gestão de projetos. Muito legal. Eu vi que algumas elas têm, né, a Pri e a Steph, elas tiveram inspiração dentro de casa, né? Mas por que vocês acreditam, né, que existe uma baixa de mulheres hoje na procura pela carreira de tecnologia? Eu acho que ainda existe uma certa falta de informação, né, por parte das mulheres. Eu já estava seguindo uma carreira por falta de conhecimento, né, porque eu falei, eu vou dar um tiro no escuro e pode ser que eu volte para trás, porque eu vou chegar lá, vai ter só nerd programando e não vai ter espaço para mim, eu não vou conseguir me sair bem, né, conforme eu esperava. E encontrei um mundo totalmente diferente, né? Exatamente, eu acho que, pelo menos na época de faculdade, o que eu sentia, tinham pouquíssimas mulheres na minha sala, e assim, cada mulher tinha um grupo diferente. Então, os meninos procuravam as mulheres justamente para ajudar eles a ter uma outra visão das coisas, né? Que eu acho que falta um pouco também, né? E eu acho que justamente por isso, falta de conhecimento, achar que é só programação, matemática, que a gente vai ficar ali só na máquina, não vai ter contato com pessoas, e o universo da TI é enorme, né? Posso falar? Claro. Vou complementar um pouco aqui o que a Iris falou. Eu também acho que tem um desconhecimento, mas para mim ainda é muito enraizado culturalmente, né? A gente tem um preconceito, no sentido, né, de um preconceito mesmo, de que aquilo é feito para homem, né? E isso é cultural. Só que quando você, de fato, pesquisa e vê quais as possibilidades de trabalho, você consegue ver que a área é bem ampla, né? E não quer dizer que não vai ter mulheres que são muito boas em programação. Eu tenho várias amigas muito boas e muito melhores em programação do que muitos homens que eu conheço. Eu acho que quando a gente se apaixona por alguma coisa, né? E a gente tem aquele perfil e se joga e entra de cara naquilo, a gente tem, né, a gente tem a possibilidade de ser tão bom ou até melhor, tão boas ou até melhores do que muitos homens, que às vezes não gostam muito daquela área. Tem homens também que devem ter entrado aqui de paraquedas, que não necessariamente gostariam de tal, ou seria a melhor opção para eles, né, a questão da informática. Então, todo mundo acaba tendo que decidir isso muito novo, né? Então, a gente também sofre as consequências aí. E uma das coisas que eu acho que as mulheres precisavam entender, ou saber, né, quem não sabe, é que
quando a gente está crescendo numa carreira dentro do mundo corporativo, fatalmente a gente vai chegar num nível em que todo mundo vai para um cargo de gestão. E são poucos aqueles que se tornam especialistas, né? Que ficam especialistas tecnicamente, né? E a gente, que é um cara ou uma mulher que vai ficar programando até muito tarde na carreira. E acho que boa parte, eu não tenho estatísticas aqui, mas a minha intuição diz aí que é muito, né, grande, é que todo mundo acaba indo para uma linha natural de gestão, justamente que é o crescimento natural de quando a gente começa a crescer na carreira. E aí, nessa hora, eu vejo que as mulheres têm uma vantagem, que é a questão da vantagem em relação à gestão de pessoas, que quando você vai olhar o curso de RH também é totalmente inverso ao nosso curso, e eu vejo muitos homens hoje tendo algumas dificuldades quando eles chegam na linha lá em cima de gestão, com a parte de gestão de pessoas. Eles têm facilidade com estratégia, assim como a gente também pode ter, mas a gente também tem a vantagem de saber lidar um pouco melhor com o ser humano, lidar um pouco melhor, ser melhores líderes, né? Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem essa vantagem já natural, né? Que a gente precisa enxergar como algo que talvez nos diferencie ou até nos fortaleça na hora de escolher uma carreira dentro da tecnologia. Complementando o que as meninas estavam falando, já é enraizado, acredito assim, quando a gente é criança, já jovem, enfim, de que meninos são melhores em matemática, enfim, meninas são melhores em humanas, como a Polly mesmo falou, tem uma certa vantagem. Mas eu acho que a gente precisa transformar esse pensamento que está sendo enraizado nas pessoas desde jovens. E nós que estamos já nesse mundo de TI, nesse papel, a gente pode fazer algo para conseguir tentar transformar esse pensamento nas pessoas, né? Então, a gente pode, nosso papel é tentar alcançar mais mulheres, mostrar, igual a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando conhecimento, tentando passar para as pessoas o que é esse mundo de TI, o que é o mundo de TI, quais são as possibilidades dentro desse mundo de TI, né? E acho que isso é papel de quem já está, nosso papel, né? Então, o que a gente puder fazer para transformar esse pensamento que está enraizado e trazer mais mulheres, alcançar mais mulheres, para que elas possam vir, né? E ter confiança para vir para a área de TI. Eu acho que esse papel, nosso papel, é algo legal também. Que isso me motiva também. Um pouco nessa linha, acho que criar referências, acho que é um pouco disso que acaba não tendo muito, né? Quando a gente é criança, adolescente, que referências que a gente tem de carreira que ajudem, né, a tomar a decisão, a escolher esse caminho. Eu acho que não tem tantas, e isso nessa linha de ajudar, né, quem está por vir, né, a gente ajudar a criar essas referências, ajudar a divulgar que sim, tem espaço, que a gente, né, consegue fazer o que a gente quiser, né, e tem espaço para todo mundo. Até só complementar mais um ponto, né, que eu sinto que isso está, lógico, está enraizado, tem realmente essa questão do cultural, mas eu vejo também que está mudando bastante. Inclusive, não necessariamente você precisa ter vindo de uma faculdade técnica, por exemplo, né? Hoje, assim, eu já trabalhei com pessoas que estudaram moda, eu vejo pessoas que tiveram cursos completamente diferentes e que estão se dando bem no mercado de tecnologia aí, porque realmente tem muito espaço. Muito legal. Bom, a gente está falando aqui, né, dessa área e a carreira de vocês é incrível e tudo mais, mas de alguma forma vocês sentiram, de certa forma, algum preconceito, enfim, passaram por algum desafio por ser mulher? Bom, eu já passei, acho que também porque como eu estou na linha diferente, principalmente agora na área de vendas, né? Mas eu passei por algumas questões ali de preconceitos, mas que eu acho que depende muito de como a gente se impõe também, né? Lá no começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa que era de auditoria, e essa empresa coloca a gente muito novo no mercado, e aí você trata com C-levels dos nossos clientes, e aí isso sempre vem um preconceito deles, não só pela questão do sexo, mas também pela questão da idade. Só que aí soma tudo, né? Então, eu passei por isso lá no começo da carreira. Foi um pouco mais difícil, mas de alguma forma foi uma lição, porque eu via que também colegas
homens também passavam por isso e que isso ajudou, né, ajudou a gente a criar uma resiliência ali. Mas acaba que uma hora ou outra, principalmente eu que estou dentro do cliente o tempo todo, sempre vai ter um cliente que você vai sentir que é um pouco mais machista, que o dia que você está, né, a mulher, a gente às vezes quer ser vaidosa e parece que se a gente é vaidosa, a gente também não é inteligente, ou se é inteligente não pode ser vaidosa, enfim. Eu vejo que algumas pessoas ainda acabam tendo esse tipo de preconceito. Está mudando muito, né? A gente já está sendo mais bem aceita, eu percebo isso desde quando eu comecei essa carreira mais na linha de frente, já deve fazer quase 10 anos, mais ou menos, mas ainda existem pessoas que fazem isso, só que, bem ou mal, a gente vai passar por isso, seja por ser mulher ou seja pela nossa idade, eu acho que isso, infelizmente, é algo um pouco mais, que a gente tem que lutar contra, né, e todas as vezes que eu percebi e que eu passei por isso, eu tentei me impor, né? Mostrar que eu também sou uma pessoa que eu estou fazendo meu trabalho, que eu estou ali, que eu sou uma pessoa ambiciosa, que eu quero, né, fazer negócios. E isso também faz muita diferença. Quando a gente não, né, fica insegura, não mostra insegurança, não se acanha diante desse tipo de situação. Então, existem várias formas de você lidar com isso, né? E você demonstrar que você é mais do que um rostinho bonitinho, enfim. Então, você se impor, independente, porque a gente vai passar por isso, acho que ainda muitas vezes, e eu acho que, só que eu acho que está melhorando, já sinto que tá bem melhor, que os homens em si já estão melhorando no tratamento, e que alguns, inclusive, já fazem parte da nossa causa. Complementando, às vezes a gente escuta alguns comentários, né, até mesmo de pessoas da família. Mas por quê? Porque essas pessoas talvez não conhecem, assim como muitas mulheres não conhecem a área de TI e têm medo de vir para a área de TI, muitas pessoas que nem almejam a área de TI também não conhecem e fazem esse tipo de comentários, né? Por exemplo, TI é uma profissão muito, muito masculina, enfim, por que você decidiu ir para essa área, enfim. Mas às vezes esses comentários vêm de pessoas que não têm a mínima noção, por exemplo, um avô, uma avó, que tem aquele conhecimento bem, bem, bem pequeno, assim, né? Então, faz parte da gente também tentar explicar para essas pessoas o que a gente faz, da melhor forma que a gente puder, né? Tentar explicar para essas pessoas qual é o nosso trabalho e tentar disseminar isso para que mais tenham conhecimento do quão amplo é a área de TI, né? Mas acho que esses comentários a gente ainda vai escutar por um tempo, né, até a gente conseguir aí fazer com que todas as pessoas entendam, enfim, mais a respeito da área em si, né, mas em questão à carreira, eu particularmente não tive dificuldades, assim, dentro da Ícaro, falando dentro da Ícaro, porque acredito que a gente já tenha essa cultura dentro da empresa, né, então, assim, eu não tive dificuldades em relação à minha carreira, à minha evolução de carreira, né, mas comentários a gente escuta, mas isso já está mudando, com certeza. Até complementando aqui o que a Stephanie falou também, eu nunca senti nenhum preconceito, graças a Deus, mas, enfim, se eu tivesse passado por isso, eu acredito que é bem o caminho que a Polly falou de se impor. Eu faço parte de um grupo de mulheres da minha faculdade que já relataram várias coisas bem difíceis e todas ali comentam, né, que o caminho realmente é você se impor e mostrar ali, né, para que você está fazendo ali um trabalho como qualquer outra pessoa e acho que esse aqui é o caminho mesmo, para quem, né, passar por uma situação nesse caso. No meu caso, especificamente, eu acho que eu senti mais no início de carreira, né? Aí, não sei distinguir se foi por falta de maturidade e experiência, né? Que eu senti que o que eu falei, mesmo me impondo, não foi bem aceito, ou o cliente fez uma checagem com um analista mais sênior do que eu estava dizendo, né? Ou se foi pelo fato de eu ser mais jovem, tá? Início de carreira, ser uma analista júnior, né? Atualmente eu não sinto nenhum tipo de preconceito, né? Então, porque a gente já está nesse mundo, de repente consegue ter uma linguagem mais voltado aí para o mundo mais técnico, então eu acho que isso talvez facilite, né? Mas o que eu senti foi mais lá no início de carreira,
com relação a não a equipe, a empresa onde eu estava, mas mais com relação ao que eu propus para o cliente, né? Então o cliente voltou para fazer esse double check, né? Falar, meu, essa moça aí tá falando, tá coerente o que ela tá dizendo, né? Mas nesse sentido. Bom, mas vamos falar de coisa boa. O que a área de TI proporcionou na vida de vocês, né? O que a carreira proporcionou de bom na vida de vocês? Assim, desculpa, vou começar de novo aqui, organizar os pensamentos, eu comecei a falar e me enrolei. Eu acho que tem, no meu caso, né, tem a própria evolução profissional, acho que esse crescimento, esse reconhecimento de achar o meu lugar e gostar do que eu faço e ter esse reconhecimento em cima disso, acho que isso me trouxe, né, muito orgulho. E o fato de a gente estar inserido dentro de um ecossistema onde hoje TI está em tudo, né? Hoje o que a gente faz influencia muito a vida das pessoas. E sentir parte dessa evolução, sentir parte disso tudo, né, do que a gente faz aqui influencia, né, a vida de todo mundo que está à nossa volta, isso também é muito gratificante, né? Então, é um pouco a junção das duas coisas, né? A evolução profissional e essa parte de sentir parte de algo maior que é relevante, que influencia a vida das pessoas. Com certeza também o lado, tudo isso, eu concordo com a Pri, acho que é o principal, né? A gente se sentir útil, ver que a gente é um pedacinho de uma coisa enorme que vai continuar crescendo cada vez mais, né? Não é à toa que foi a área que mais cresceu aí e evoluiu num momento de pandemia, né? Mas também tem o lado da estabilidade, que é aquilo que lá atrás, quem escolheu isso consegue ver que a gente consegue evoluir, consegue, né, ir atrás dos nossos sonhos pessoais, é uma área que nos ajuda a ter essa estabilidade financeira, que pelo menos dentro da Icaro a gente consegue ter uma qualidade de vida aqui, né, o equilíbrio entre o trabalho, a estabilidade, se sentir útil e conseguir fazer as coisas que gosta e ter tempo para isso, né? Então, eu acho que é a combinação de tudo que é bom, que acho que todo mundo quer, e podendo até escolher exatamente qual vai a função que mais tem a ver com você, né? Eu acho que também, no meu caso, como eu disse, né, eu comecei lá com administração, mas eu sentia falta de algo. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre vendo coisas novas, aprendendo. Então, assim, para mim, trouxe também essa possibilidade de me achar ali, né, me sentir, gostar do que eu faço e também estar o tempo todo em contato com coisas novas. Seja tecnologia, conhecendo aí o cliente, o negócio do cliente. Então, assim, é algo que me motiva a estar o tempo todo vendo outras coisas, né? Isso que aqui nesse mundo de tecnologia, que ainda mais que está o tempo todo mudando, que a gente está, né, inclusive, aí influenciando nessa mudança que a Pri falou, acho que faz muita... traz esse prazer mesmo aí no dia a dia do trabalho. Ninguém quer complementar. Eu concordo com A Jéssica olhando, Stephanie, eles vão falar? Stephanie, eles vão falar? tudo, eu não tenho nada a contribuir. Concordo exatamente. Eu ia comentar o que a Amanda comentou, né? Que a gente está num mundo dinâmico, né? A gente aprende a todo momento, né? Toda hora tá surgindo coisa nova e a cada projeto é um novo desafio, é uma nova aprendizagem, né? Acho isso me motiva muito. Acho que é isso que me faz estar ainda na TI, sabe? Eu também, eu sinto que eu posso me desenvolver cada dia mais, que eu posso continuar estudando, porque pois sempre tem algum novo, alguma melhoria naquilo que a gente já conhece, e daquilo que a gente faz, né? E poder atuar num setor que proporciona mudança e facilita a vida das pessoas é muito gratificante. E ser reconhecida por isso, né? Além de poder conciliar com facilidade a minha vida pessoal e profissional. Então, é isso que proporcionou a minha vida, né? O mercado de TI ele é muito aquecido, enfim, né? E existem diversas oportunidades para quem quer seguir carreira nessa área. Mas para quem quer iniciar, né,
nessa área, que dica que vocês dão, né? O que a pessoa pode seguir, né? Qual é o caminho que ela pode seguir dentro da área de tecnologia? Bom, eu acho que você pode querer seguir uma carreira mais técnica, se tornar, enfim, uma especialista em alguma tecnologia, se tornar uma líder técnica por ser referência naquela tecnologia, ou uma arquiteta de soluções. Você pode ir para uma área de vendas, oferecendo as melhores soluções para os clientes. Você pode seguir uma carreira de gestão, de liderança, de equipes, enfim. O que você precisa é conhecer, né, esses caminhos possíveis e identificar qual deles se encaixa melhor de acordo com as suas habilidades, com as suas skills, né? E também acredito que se manter em constante aperfeiçoamento e procurar, assim como a Pri disse, né, ter pessoas de referência, né, que possam te apoiar, te passar experiências, te ajudar nessa trajetória. E existem muitas oportunidades, principalmente no momento que nós estamos agora, né? Muitas empresas estão passando por uma transformação digital e você precisa conhecer os caminhos, né, e se conhecer para poder aproveitar essas oportunidades e conseguir ter sucesso na carreira que você escolher seguir. Já dá para ver, né, Stephanie, que o nosso grupo aqui já é bem heterogêneo, né? É o que você mencionou. Nós somos, né, 5 mulheres aqui, cada uma faz uma coisa, várias já passaram por várias outras funções, né? Então, já desenvolveu, já foi venda, já foi pré-venda, enfim, já foi analista de negócio, já fez teste, GP. A gente tem todas essas oportunidades aí, né? Eu acho que vale sim conhecer e saber que, para quem tá, mulheres que querem entrar na área, saber que quanto mais que a gente que pode migrar entre essas funções, que isso é muito possível, que não necessariamente ela já tem que escolher logo de cara que ela precisa, que ela vai ter oportunidade sim de acabar testando e experimentando mais de uma função, mas também entrar acho que com o mindset de que a diversidade, né, por mais que ela tenha talvez um perfil que ela ache que não é bom mas ela gosta da tecnologia, mas, puta, eu acho que eu não sou boa por causa disso e daquilo, acho que a mensagem é, a diversidade num grupo de pessoas é o que faz com que aquele grupo evolua cada vez mais, né? Ter todo mundo igual, né? Imagina se todas nós aqui fôssemos só desenvolvedoras, né? A gente não entregaria, talvez, a gente não entregaria um projeto como hoje, se nós 5 trabalharmos no projeto. Hoje, nós 5 conseguimos fazer uma empresa, se a gente quiser. Se a gente quiser fechar aqui e abrir uma empresa, a gente consegue, porque a gente tem todas essas funções, né? E eu acho bacana quando a gente tem os perfis diferentes dentro dos projetos, tanto em sexo quanto em raça, idade, também tem a questão da idade, né? Às vezes também tem esse preconceito em relação à idade. Então, a gente pegar pessoas que têm histórias diferentes, experiências diferentes e conseguir juntar, são bem-vindas para vir para esse mercado, para só somar, né, dentro do projeto que vai trabalhar, do trabalho que vai fazer. Complementando o que a Stephanie e a Paula falou, eu acho que o mercado está bem aberto para isso, né? Eu acho que as mulheres que têm essa vontade, né? Eu acho que está super aberto, independente da formação, né? Porque a TI está em tudo, né? E com certeza aquilo que você conhece vai te ajudar a qualquer função que você venha ter dentro da área, né? Tanto como uma analista de negócio, você pode trazer a sua bagagem para poder entender aquilo que a área quer e transformar numa linguagem mais técnica para a equipe desenvolver um sistema, por exemplo. Ou, se você gosta mais dessa parte de gestão, de governança, processos, você pode se aperfeiçoar aí nas metodologias, nos frameworks que a gente tem. Hoje fala-se muito de ágil, né? Então, eu vejo um movimento muito grande da comunidade ágil, né? Eu estou inserida aí, faz parte da minha função, então eu tenho estudado bastante. Então, a comunidade ágil está trazendo essas pessoas, essas mulheres, ou as pessoas que não são da área, né, para conhecer um pouquinho, né? E assim, as pessoas querem saber mais de ágil e a TI está rodando isso há um tempo, já está um pouco mais maduro, então é uma oportunidade também, né, para as mulheres que tenham interesse,
tentar entender um pouquinho melhor, né, para vir, não, e assim, não é um pré-requisito entender 100% do que envolve a tecnologia, porque nenhuma de nós aqui sabemos tudo, né? A gente aprende todo dia, né? E é como as meninas já falaram, né? Cada um com a sua função, com o seu skill, e aí cada um contribui numa parte para a gente entregar o todo, né? Acho que... Alguém Desculpa, falou alguma coisa? desculpa. Não, voltando, acho que nessa linha, dicas assim importantes, acho que é uma área que está em constante desenvolvimento, então tá de olho no que tem de novo, se atualizar, acho que para conseguir se manter, né, numa área dinâmica como TI, acho que é importante se manter atualizado. Um outro ponto, né, que as meninas comentaram, acho que independente da profundidade técnica, acho que tem N funções diferentes, N atuações diferentes e tem espaço, né, para que o seu perfil se adequa melhor, mas o que eu vejo que realmente faz diferença é você entender direito esse contexto onde você está inserido. Acho que independente da profundidade técnica, você entender o que é sua atividade, o que é sua responsabilidade, o que isso afeta, isso te ajuda a se diferenciar e ajudar e agregar, né, dentro daquela, enfim, daquela atividade, daquele projeto ou da empresa onde você está. Então, algumas dicas aí para ajudar nesse desenvolvimento. Eu vi a Iris falando e a Amanda também falando que não necessariamente as pessoas têm a formação, né, tipo, em tecnologia, né, a faculdade em tecnologia e depois acaba migrando para a área, né, para essa área de tecnologia. Então, hoje, por onde eu começo? Eu quero ir para a área de tecnologia. Assim, se eu devo buscar uma faculdade ou eu posso procurar um curso direto para, por exemplo, dessas metodologias ágeis, enfim, né? Ou até mesmo hoje nós temos cursos só de programação, então qual é o caminho? Né? Que tipo de formação a pessoa que tem interesse nessa área ela tem que buscar? Eu acho que a formação, o que a pessoa tem que buscar, vai depender muito do que ela quer fazer, né? Então, dentro das diferentes opções ali, o que interessa, o que tem mais a ver com a aptidão, com o perfil da pessoa, e daí sim buscar o aprofundamento de conhecimento. Acho que a preparação é importante, até para conseguir um espaço no mercado, mas antes de sair fazendo N cursos, ter uma visão melhor de qual atuação que você quer. Né? Eu quero me especializar, né, eu venho de outra área, mas eu gosto de gestão de projetos. Beleza, o que é a disciplina de gestão de projetos? O que está sendo usado? É ágil ou alguma outra metodologia? Ou dentro de analistas de negócio, quais são as técnicas envolvidas? Ou é um segmento específico de mercado? Como que é esse segmento? Toda essa preparação vai ajudar a pessoa a se achar, né, se encontrar melhor na hora de procurar uma oportunidade. Eu acho que até assim, complementando um pouco aí com o que a Pri falou, hoje tem muito conteúdo aí, se você for ver no YouTube, como que é o dia a dia de um papel X. Então, assim, acho que tem como a pessoa pesquisar, né, quais são as possibilidades, ver os vídeos e entender um pouco mais sobre cada uma dessas atuações, se conhecer para saber qual daquelas atuações ele faz mais sentido para ela, e aí cursos também tem de monte na internet, né? Então dá para a pessoa ir vendo e testando, vendo o que ela gosta mais e se achar nesse mundo. Então, acho que a internet hoje ajuda muito a você conhecer as possibilidades, a se conhecer também e a encontrar aí um caminho para seguir. Mas ainda, como que a Polly disse, né? Não quer dizer que você começou por esse caminho que você tem que ir para sempre por ali. Você pode depois mudar para uma outra área que você achar no meio do caminho que é mais interessante para você. Essa versatilidade aí é muito, muito legal, né, da nossa área. Eu acho que, complementando aqui com as meninas, é isso. Eu acho que a última coisa que eu faria seria entrar numa faculdade tradicional de TI, se eu tivesse uma transição de carreira. Até porque quem está buscando uma transição já deve ter um tempo de mercado, já tem alguma noção, né, de administração em geral, e escolher aonde ele quer trabalhar e fazer algum curso, ou autodidata mesmo, que é o que a Amanda comentou. Começa estudando pela internet e depois vai buscar um curso profissionalizante para que você também
tenha, né, algum tipo de certificado para apresentar para as empresas. Mas eu acho que hoje as empresas elas dão muita oportunidade para quem demonstra querer fazer, demonstra querer crescer, e aí ele tem a oportunidade para mostrar serviço ali e até experimentar se é aquilo mesmo que ele quer ou se ele quer migrar para alguma outra função. Acho que é isso. E aí, óbvio, né? Para quem tem uma carreira e já quer fazer a transição, eu particularmente aqui, quem assistir o nosso podcast, quiser conversar, chamar lá no LinkedIn, chamar por outros canais, quiserem conversar comigo, acho que as minhas colegas aqui também, trocar uma ideia, fico super aberta gosto muito de conversar sobre isso, posso dar várias dicas que se for, né, se achar que a gente ajuda, então nisso também a gente gosta bastante de ajudar para ver as pessoas terem sucesso. Até complementando aí, né, além de ir atrás de cursos, né, eu também concordo que não precisa investir numa nova faculdade, uma faculdade de TI, além de buscar esses cursos na internet, ver qual é a função aí que você mais se identifica, identificando essa função, né, é ir atrás, né, fazer o networking, tem N grupos. Falando agora um pouquinho do mundo que eu vivo, né, na função que eu tenho atualmente, tem muitos grupos de pessoas que trabalham com agilidade, com gestão de projetos, que trocam informação, que trocam conhecimento, experiência, que fazem webinars na internet. Então, com a internet está muito fácil a gente se encontrar e até trocar experiência, né? E como a Polly falou, eu também estou aberta, podem me acessar no LinkedIn, eu adoro também comentar sobre isso, se vocês se interessarem, principalmente por essas questões mais ágeis aí, que é o que está aí a vez, né, a bola do momento, todo mundo comenta, todo mundo está super em alta o assunto, eu sou bem aberta e interessada, não só esse assunto, mas todos os outros também, mas eu estou super aberta. Eu também, quem quiser me chamar para conversar, enfim, porque o mercado de TI está bem aquecido, né? Então, a gente está cheio de oportunidades, enfim, acho que é querer, é buscar conhecimento e fazer acontecer, se você quiser migrar, né, de área. E saber também que, assim, dificuldades, desafios são muitos, e isso é em qualquer área, né? E eu posso dizer, em particular, que, assim, os benefícios que eu tive e tenho até hoje, por estar trabalhando com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de trabalhar, que é o mais importante, superam essas dificuldades e esses desafios, né? Então, eu acho que todas e todos são bem-vindos, quem quiser migrar para a área de TI, estamos todas abertas aqui para conversar, para discutir, enfim, para compartilhar experiências, e é isso. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora, né, principalmente para as mulheres que têm essa vontade de estar na área de tecnologia, de migrar para a área de tecnologia? Acho que o principal é não ter medo, não ter receio, né? Se informar sobre o que traz todos os benefícios da área e procurar de pessoas para conversar, para trocar experiência e para ajudar elas a decidirem, né? Mas não ter medo, eu acho que tem muito espaço, está crescendo, a gente está ganhando bastante espaço no mercado cada ano que eu vejo, né? Infelizmente, na minha área, dentro da Ícaro, já vou aproveitar aqui para fazer a propaganda. Quem quiser, né, vendas na Ícaro, é legal. Eu sou a única mulher há 12 anos aqui, então, assim, mandem os currículos. Isso acontece também. Eu acho que o medo, né, eu estava ouvindo um podcast outro dia que vocês disponibilizaram, a marketing da Ícaro disponibilizou, falando dessa questão do medo que a mulher tem de se inscrever numa vaga que ela vê que talvez ela não atenda um requisito. Tem 10 requisitos, ela não atende, ela não vai se inscrever. Enquanto o homem ele já é um pouco mais, talvez, se joga mais, um pouco mais corajoso nesse sentido,
e acaba se inscrevendo, e aí a mulher quer ser mais responsável, acho que tem que se jogar, não pode ter medo, mesmo que você não tenha todos os requisitos, manda o currículo, a gente, né, vai conversar, tem muito profissional bom que não tem todos os requisitos, então a gente vive, né, a gente está se desenvolvendo a cada dia. Então, eu acho que vai ser difícil uma pessoa que tenha todos os requisitos para as áreas na área de tecnologia, porque amanhã já tem um requisito novo e a gente tem que buscar e tem que ficar indo atrás de se atualizar o tempo todo. Então, acho que a minha mensagem é essa: não tenha medo, se inscrevam, se joguem e contem com a nossa ajuda. Lembrando que não tem idade, né? A gente vê muitas pessoas mais velhas que às vezes decidem migrar de carreira com mais idade, enfim, eu vejo muitas postagens no LinkedIn de pessoas que começaram a estudar algum tipo de linguagem de programação, enfim, com uma carreira em outra área, com mais idade, enfim. Então, eu acho que nunca é tarde, sempre é possível você se reinventar. Pode demorar um pouco, mas se você for dedicada e você buscar adquirir os conhecimentos necessários, entrar em fóruns que existem diversos, enfim, e procurar o apoio de pessoas que já estão na área, que podem te ajudar, que podem compartilhar conhecimento, eu acho que todas são bem-vindas aí e precisamos de mais mulheres na Ícaro, mandem currículo, como a Polly disse, e juntas somos mais fortes. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês por toparem essa iniciativa do marketing. Tá? Muito obrigada mesmo pela presença. Eu gostaria também de agradecer a Jéssica Russa, que ela é responsável pelos bastidores do nosso podcast, né? Então, sempre valorizando aqui todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. E esse podcast, ele é uma iniciativa 100% de mulheres. Então, toda a produção, o roteiro, a escolha do tema, enfim, toda essa parte da produção ela é feita por mulheres. Eu não poderia deixar de dizer isso aqui nesse episódio, né? Então é isso, e você, nosso ouvinte, você fique ligado nessa temporada de 2022, porque nós teremos diversos convidados e assuntos bem bacanas aí para vocês. Esse foi o IcaraCast, o podcast da IcaraTech. Nos vemos no próximo episódio.